Bom, esse vídeo ele vai ser gravado no maior estilo gambiarra, porque eu não tenho microfone, eu tô usando outro telefone que eu tenho aqui. A vida, às vezes, traz esses problemas pra gente. Eu tenho vivido semanas com os meus amigos onde a gente tá reclamando de tudo do lugar onde a gente vive. Só pra ter essa informação clara, a gente mora em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. A gente reclama que aqui não tem nada pra fazer, que os rolês acabaram, que tudo ficou meio que sem graça, que não tem nada novo na cidade. E tipo assim, a gente tá meio que jovem ainda, a gente tem 31 anos, a gente quer fazer coisas diferentes, rolês diferentes, enfim. Só que a gente anda reclamando muito de que não tem nada. E constantemente a gente tem falado sobre mudar para outro país. Não é ficar definitivamente em outro país até o fim da vida, mas mudar os ares, viver mais coisas, viajar. Só que aí que tá. Eu tenho 2 camadas de reflexões sobre isso. Se você se identifica, vem comigo. Um dos amigos desse grupo, ele não tem vontade de mudar, não tem vontade. Ele gosta de onde ele tá, ele gosta do trabalho dele, ele gosta do lugar onde ele vive, ele gosta da rotina, ele não sente que precisa de nada novo e constantemente ele fica perguntando pra gente, o que vocês querem? Assim, o que vocês querem? Tenta explicar. Um dia eu compartilhei um vídeo nesse grupo de amigos e falei assim, nossa, queria morar nesse vídeo. E o vídeo era de uma vila muito bonitinha na Itália. E eu não tô colocando vira-latismo nisso, eu só tô falando que é diferente, poderia ser qualquer lugar. Nesse vídeo as pessoas estavam meio que confraternizando, era uma festinha de família, e a cidade era linda e tinha praia, era a coisa mais fofa do mundo. E aí esse amigo, que não tem vontade de mudar por enquanto, ele virou e falou assim, gente, eu não entendo vocês falam que querem se mudar pra metrópolis, fazer coisas diferentes e que tudo aqui tá enjoativo, mas aí vocês mandam um vídeo, tipo, do interior da Itália, que deve ter o mesmo estilo de vida ou até muito mais chato do que aqui. A única diferença é que é um lugar visualmente, esteticamente diferente, talvez mais bonito. Aí eu falei assim, pertinente, meu jovem, muito pertinente essa sua pergunta. Porque assim, tudo que me questionam, eu sou muito do enfrentamento de mim mesma. Não enfrento as pessoas, eu enfrento tudo que tem aqui dentro. E na mesma hora eu falei assim, velho, Karina, o que você quer? O que você quer? E eu percebi que é muito difícil colocar em palavras esse sentimento de, cara, quero mudar, quero uma vida nova, quero mudar, só quero mudar. É como se eu quisesse mudar todo o meu contexto de vida atual, porque, de certa forma, tudo que eu construí para chegar no lugar que eu tô hoje, a vida, de alguma forma, não me trouxe alguns elementos. Algumas coisinhas ficaram faltando. Então, parte de mim sente uma certa frustração por as coisas que eu gostaria não terem chegado. Aí dá essa vontade de mudar tudo. Vou dar 2 exemplos. Um desses amigos que estava na reclamação constante, ele estava trabalhando na mesma empresa há 4 anos e nessa empresa eles não davam oportunidade de crescimento, não tinha ninguém num cargo acima dele para ensinar ele a fazer o trabalho. Ele meio que chegou quando era tudo mato e teve que sair capinando aquilo ali. E ele sempre reclamava da empresa, que não tinha perspectiva, ele tinha que pedir um aumento de salário, ele tinha que pedir um ajuste do cargo dele. Só que, ao mesmo tempo, ele permanecia nessa empresa, ele não mudava de emprego. Ele mandava uns currículos, mas ele não fazia um puta do esforço, assim, para fazer um currículo novo, procurar outras vagas, fazer entrevistas. Até que ele foi demitido e a oportunidade de ter esse emprego novo, num lugar novo, chegou. E eu fiquei pensando, será que é porque a vida meio que não entregou esse emprego para ele antes, que ele ficava tão revoltado com o estado que a vida dele estava? A sensação de que estava tudo parado? E talvez com esse emprego novo que vai surgir, isso mude, sabe? Outro exemplo, minha amiga e eu, que somos muito próximas, temos a mesma idade e mais ou menos o mesmo contexto de vida, a gente imaginava que com 30 anos a gente estaria num cargo mais ou menos pleno, sênior, assim, já com uma pós-graduação, a vida caminhando, namorando, e a gente não tá namorando, caminhando talvez para um noivado, para um casamento, pensando se a gente ia ter filhos com parceiro, planejando as viagens dos próximos anos. E a verdade é que a vida não entregou nada disso pra gente. A gente não tá nem num cargo sênior. Eu tampouco tenho namorado, então meio que essas vontades, essas expectativas que eu tinha para a vida, ela teoricamente não me entregou. E eu sinto que essas coisas que não acontecem, que a gente espera,
Elas vão acontecendo para outras pessoas e, de fato, para algumas pessoas elas podem realmente ir acontecendo. Só que elas não vão acontecendo pra gente e vai dando aquela sensação de que a vida tá parada, que nada avança, que nada vai pra frente. Poxa, eu lutei tanto para estar aqui, para acontecer tal coisa que geralmente acontece, né? Ao longo da história essa coisa acontece e não aconteceu, então minha vida tá parada. De certa forma, fui ficando chateada com isso depois de um tempo. Depois de acumular, por exemplo, vários pré-relacionamentos que não deram certo, eu fui meio que me isolando do mundo, porque eu senti que minha vida não estava andando, eu já não estava correspondendo com os mesmos assuntos da galera que a vida estava teoricamente andando. Eu fui me sentindo meio triste, não porque eu não conseguia chegar no nível deles, é porque aquilo era uma coisa que eu queria, só que não tinha acontecido pra mim. E eu fui parando de celebrar as coisas pequenas, como as bobeirinhas, as coisas simples da rotina. Eu não celebrava essas coisas porque eu não sentia vontade, eu não estava entusiasmada. Eu ficava com a sensação de que a vida estava me devendo alguma coisa, quando na verdade a vida não deve nada pra mim, nem pra ninguém. A vida não deve nada, ela só acontece. Então eu sinto que muita gente pode ter essa sensação de desânimo, de que a vida tá parada porque a vida e o destino não trouxe as coisas que a gente esperava. Pode ser isso. Agora, a camada 2 de reflexão sobre esse assunto. Eu vou começar com uma história bem curtinha. O meu pai é um homem de 63 anos que mora aqui na capital, em Belo Horizonte. E ele foi criado numa cidade de interior muito pequenininha, uma cidade que era só voltada à indústria. A cidade, para vocês terem noção, deve ter seus 80 mil habitantes. Não é uma cidade turística, não tem belezas naturais, não tem, teoricamente, nada divertido lá. Eu faço isso toda hora, né? Aspas. Mas é uma cidade que meio que não tem atrativos, são só as pessoas. É o contexto que ele viveu, o contexto que ele nasceu ali, com os amigos, aquele senso de comunidade, sabe? De cidade interior, onde a velha da esquina sabe da sua vida, de 3 gerações para trás, pergunta, você é filho de quem? E aí você fala, você é filho de quem? Ela sabe a história do filho que você é filho de quem? Da mãe do que você... Teve uma época que meu pai simplesmente botou na cabeça e ficou com isso na cabeça por 2 anos, de que ele iria voltar para essa cidade, voltar a morar lá e arrastar a coitada da minha mãe que gosta de metrópole. E eu ficava toda hora contestando meu pai, tipo, por que você quer ir pra lá? Lá não tem nem cinema, pai. E ele também não sabia explicar e eu também não conseguia entender. Só que eu fui pensando nos motivos, assim, bem no cerne do cerne da questão, e no final eu até concordei com ele. Eu não sei se você já cresceu numa cidade interior. Eu cresci numa cidade interior, em Sorocaba, São Paulo. E o senso de comunidade e pertencimento que se tem numa cidade interior é muito grande. Você cresce com todos os seus amigos em volta de você. Aquela velha que você reclama, que sabe da vida de todo mundo, na verdade é a velha que também te chama para tomar um café e comer uma broa no fim da tarde, bater um papo sobre qualquer coisa, sobre o programa do Rodrigo Faro, sobre fofoca da televisão, sobre o preço do arroz que tá subindo. Você vira a esquina e tem um bar dos amigos, que todo lugar tem, onde tem aqueles mesmo velho de sempre que separou da mulher e fica lá chorando as pitangas, mas são as mesmas pessoas que pelo menos você passa e falam, opa, bom? Tem a viúva do depósito Dois Irmãos, onde você vai comprar uma veda rosca, porque a porcaria da sua torneira deu um problema lá de novo e você mesmo que vai ter que consertar. Isso é coisa de cidade interior. E tudo isso é o senso de comunidade e pertencimento. E, de fato, no contexto dessa cidade interior, meu pai estava numa comunidade. Porque depois dele sair dessa comunidade, ou seja, dessa cidade pequena, ele foi tentar a vida em São Paulo e depois ele veio parar em Minas Gerais comigo, meu irmão e minha mãe. E quando eu imagino as pessoas nesses grandes centros que são as capitais, eu não vejo tanta conexão entre as pessoas. Eu não vejo todo mundo se conhecendo, eu não vejo todo mundo se ajudando. É como se esse senso de comunidade e de união fosse perdido, sabe? E aí eu volto para a questão dos meus amigos e eu reclamando no início sobre querer se mudar, querer, às vezes, estar numa metrópole com tudo que está acontecendo ali, vucu-vucu, mas ao mesmo tempo compartilhando um vídeo do interior da Itália de pessoas comemorando um casamento. Eu sinto que hoje em dia, pelo menos na minha bolha, né, esse senso de comunidade a gente tem perdido muito, sabe? A gente tem esse distanciamento natural que vem com a vida adulta,
Mas também a gente tem internet aí que faz a gente achar que a gente sabe tudo da vida da pessoa porque a gente viu ela no Stories. E isso faz a gente pensar que a gente tá próximo dos amigos, próximo das pessoas, mas a gente não tá. Story não é alguém te ligando para contar de um problema. Story com atualização de onde a pessoa tá, da viagem. Não é ela contar a história da viagem, o perrengue que ela passou para pegar um táxi. Hoje, para você saber se uma pessoa terminou ou não, você não pergunta. Não tem aquele momento inconveniente de falar: ô fulano, e aí, como é que tá ciclano? Pô, cara, eu terminei. Não tem mais esse momento, porque a gente entra no Instagram da pessoa, rola um pouco o feed e vê se a pessoa ainda tá com as fotos do chegado lá junto. E hoje, se você quer saber como é que foi o fim de semana de uma pessoa, você não liga mais. Você não manda pelo menos uma mensagem. Você vê em 20 fotos carrossel assim, ó. E sem o senso de comunidade, a gente vai perdendo o senso de pertencimento, de fazer parte de algo. Sem ele, a gente fica meio que deslocado, a vida meio que fica estranha, parece que as coisas não se movimentam, você segue ali um looping de ações, de rotinas que meio que não fazem tanto sentido porque falta uma tradição, falta gente, falta aquela união. E para quem sonhou ou ainda sonha em ter filhos, uma família e tal, eu sou cringe, essa é a verdade. Ainda pior porque dá a sensação de que as tradições de família vão morrendo, as tradições de grupo vão morrendo. Aí, meu amigo, vem a revolta. Essa cidade é uma porcaria, não tem nada para se fazer aqui, a vida aqui é horrível, porque a gente fica com a sensação de que estando em outro lugar, estando em outro contexto, aí sim as coisas vão acontecer. Num contexto de vida nova, é meio que uma nova oportunidade para a vida de fato trazer aquilo que você esperava. E meio que recomeçar tem aquela coisa, né? As ausências que você sentia não vão estar lá, porque você vai estar começando de novo. O negócio é que o pertencimento, ele é algo científico e psicologicamente explicado. Porque os nossos antepassados, os neandertais, eles precisavam viver em comunidade. Eles precisavam estar juntos para se defender de animais, para caçar, para procriar. E quanto mais um ser humano se isolasse, mais ele ficava vulnerável justamente a todas essas ameaças. Só que essa herança genética na era moderna é diferente. Eu sinto que hoje a gente pertence muito aos nossos sonhos e ao que a gente quer, porque a gente não tem que se defender de algo. A gente teoricamente não precisa estar em comunidade, mas aqui a gente sente falta de uma comunidade. Então a gente pertence a todos os nossos sonhos, expectativas, frustrações e todas as construções que a gente faz na nossa cabeça do que a gente quer para nossa vida. A verdade é que a realidade que eu sonhei para mim, que eu esperei, que eu tentei construir todos esses 30 anos aí para trás, ela não aconteceu. Pode ser que ela não aconteça, ou pode ser que ela aconteça, mas aqui agora ela não tá. E eu acho que é justamente por isso que eu, meus amigos e a minha geração, a gente fica nesse desespero para recalcular a rota, tentar outros caminhos. Mas será que a solução é essa mesmo? E se esse for o seu caso também?